Fala galera, beleza? Eu sou o Caio Lima, esse aqui é mais um vídeo pro canal do Rede Poderosa e hoje não tem muito roteiro, é uma parada um pouco mais solta, mas eu vim falar sobre sonhos, né? Eu fiz algumas leituras entre janeiro e fevereiro que tem como centro o onírico, e aí eu acho que é bastante interessante a abordagem feita, a importância, né, desses documentos, desses registros, e se é que a gente pode fazer uma ligação, né, um caminho entre elas. Eu não sei, não tô com o roteiro, eu acho que eu já disse isso, mas a gente vai descobrir ao longo do vídeo aí, então vamos que vamos. Antes de começar a falar, só avisando que se você está chegando por aqui agora, o Rede Poderosa é um podcast que está rodando há 6 anos aí na pista. E além dos vídeos que você pode encontrar aqui no YouTube, a gente também está em formato de áudio no seu agregador de podcast favorito. Além disso, você pode encontrar a gente no @Central Rede Poderosa, seguir a gente lá, porque a gente informa várias paradas. Tem o Clube Porradeiro, que é um projeto muito maneiro que a gente está fazendo, você pode se inscrever. Enfim, né? Essa parada toda. Então, se liga aí, fique esperto e cola com a gente que é sucesso, beleza? E aí, eu vou tentar fazer uma escadinha do tempo aqui pra gente tentar conversar um pouco sobre essa questão do onírico que passou pela minha vida nesses primeiros 2 meses do ano e que eu achei interessante trazer pra vocês. O primeiro livro é esse aqui, ó. Franz Kafka, Sonhos, com tradução do Ricardo F. Henrique, publicado pela editora Iluminuras. Uma editora muito bom, tem um trabalho editorial muito do excelente, que eu vejo pouca gente falar sobre, mas eu não seria essa pouca gente. Quer dizer, eu seria essa pouca gente, eu não seria essa muita gente que ignora esse trabalho editorial de primazia. E aqui nesse livrinho, o que a gente tem são excertos de diários e de cartas a pessoas próximas do Kafka, muitas das vezes relatando sonhos, e esses sonhos muitas das vezes também não fazem sentido, como a grande maioria dos sonhos que nós temos, mas também comentando a relação dele com os sonhos e a percepção que os sonhos têm, ou a percepção que ele tem dos sonhos na realidade material, né? Como esses sonhos influenciam a sua realidade, não só como escritor, mas na construção das suas relações sociais, né? Então, aqui a gente tem trechos pincelados muito interessantes de Kafka, de um Kafka mais íntimo, um Kafka mais dado aos seus arroubos de desejo, de melancolia, de amor, de o que quer que seja, de medo, sabe? E colocando o onírico como esse elemento que faz um link entre a metafísica dos seus desejos, dos seus anseios, dos seus sentimentos, que seja, a realidade material. É uma tentativa de compreensão bastante complexa, bastante válida e que eu acho que ajuda em muitos aspectos a tornar essa narrativa kafkiana um pouco menos, eu não diria hermética, mas um pouco menos impessoal, sacou? Eu acho que é sempre válido para Kafka essa pontuação assim, tira um pouco da frieza, da crueldade da ficção, quando essas reflexões a gente sabe que são tomadas continuamente por uma mente que vai processando essas paradas, sabe? Mas não é só disso que vive Kafka, né? Não é só de o processo na colônia penal e coisas desse tipo. Também existem sonhos que falam sobre o amor dele, sobre amizade, sobre uma série sobre heroísmo, sabe? Sobre uma série de situações e que vão condensando também no tempo as percepções do mundo que Kafka vivia. É um dos trampos mais valorosos desse livro e dessa reunião de excertos, né? E da paciência, da cuidade com as quais eles foram separados, que é justamente entregar uma visão do tempo material, né? Desse tempo que passou
através desse elemento onírico, né? Trazer o onírico para a realidade. Você tem essa inferência e nesse é aquela coisa, né? Pensando em Kafka, pensando que são registros muito íntimos, a priori não traz elementos da realidade no sonho, mas ela traz o sonho para a realidade e isso nos dá uma possibilidade ou uma coleção de chaves para abrir vários baús das obras do Kafka, né, já publicadas e que a gente tem acesso para poder destravar novas possibilidades de interpretá-las, assim. Eu achei muito valioso. É um livro que eu não vou simplesmente ler e colocar na estante, show, deixar lá. É um livro que eu acho que merece algum cuidado, algum esmero, principalmente numa leitura ou releitura de Kafka que eu venha fazer, o que é bastante comum, né? Na verdade, como vocês já viram aqui no canal, inclusive. Então, eu acho que é uma boa dica para você que curte Kafka correr atrás desse livrinho aqui. Ele dá um panorama bastante legal e bastante pessoal, bastante íntimo de como Kafka elaborava os sonhos, como ele tratava os sonhos e como eles influenciavam sua realidade material, assim, com suas percepções e tudo mais. Acho bastante fortuito. Foi uma belíssima experiência. Recomendo demais. E logo depois, avançando um pouquinho no tempo, né, pensando que esses registros do Kafka se situam nas duas primeiras ou nas três primeiras décadas do século XX, a gente tem esse livro aqui, Sonhos no Terceiro Reich, que vocês já viram um vídeo da Paty falando sobre ele aqui. E ele é um estudo feito pela Charlotte Berard que traz uma coletânea de sonhos recolhidos e agrupados por ela entre 1933 e 1938, que foi, foi a época do estabelecimento e ascensão do Reich no poder, né, do Führer. E aí ela pega esses sonhos, organiza em capítulos para tentar compreender como nos sonhos as pessoas refletiam a realidade que se apresentava, né? Uma realidade que já era uma realidade de terror, um terror interno, em como tudo isso ia moldando. E o que eu acho muito interessante desse estudo, que ele só foi ser publicado em 1960 e pouco, né? Depois de uma grande campanha feita aí pela Hannah Arendt, se eu não me engano, que era chegada a Berhard e tal, e um outro grande, mas eu acabei de esquecer o nome. Esse é o problema de não ter roteiro, tá vendo? Mas eu acho que a grande parada desse livro é que você acompanha como a realidade material influencia no sonho e como o sonho faz esse trabalho de decupagem, né? De afetação em relação às nossas subjetividades e extrapola isso. Então ela recebeu mais de 300 relatos que ela foi separando e foi emoldurando em cada caixinha. E ali dá para ver de pessoas que simplesmente tinham medo e não eram medo de serem só fuziladas, né? Ela diz que ela retira esse medo da morte, do extermínio dos seus relatos. Mas os medos mais cotidianos, né? É o medo de você não ter a liberdade de comprar um pão, sabe? Ou como o pensamento nazifascista foi moldando e foi influenciando as pessoas que passavam a ver com certa. Talvez não admiração seja a palavra, mas talvez admiração seja uma boa palavra também. Mas que passavam a ver, sabe? Que iam vendo a sua visão de mundo sendo modificada pelo Reich. E ali, nos sonhos, elas tinham essa espécie de embate ou essa espécie de entendimento desse novo mundo que se erguia, dessa nova proposta de mundo que se erguia, de médicos que não podiam atender seus pacientes ou de médicos que viviam conflitos éticos para atender um nazifascista também. É uma série muito grande de relatos dividido em capítulos que vai tentando fazer esse trampo de como
os sonhos são modificados pela realidade material e como eles são capazes também de fornecer uma síntese da vida enquanto ela acontece em um período extremamente caótico, né? São pessoas que estão passando por medo, estão passando necessidade. E tem uma vida, elas têm que trabalhar, elas têm que se defender, elas têm que sobreviver, né? Enfim, bem interessante, cara. É bem interessante pensar que esse trabalho jornalístico, na verdade é uma jornalista, ele coloca perspectivas de que a neutralização ou a naturalização do mal, ela passa por uma síntese interna muito potente. E aí eu acho que a gente pode levar, eu acho que a gente leva, principalmente o Oráculo da Noite, né, do Siddhartha Ribeiro, que é um calhamação. Eu acho que é um livro que ajuda muito na compreensão de como o sono e os sonhos, né, mas principalmente o onírico, eles intervêm nesse novo mundo, nessa síntese de novo mundo, nessa síntese para fazer com que a realidade seja minimamente coesa, seja minimamente inteligível, sabe? Eu acho que é um baita trabalho, um baita acerto da Fósforo. Eu esqueci de falar, né? Foi publicado pela Fósforo, com tradução da Silvia Bittencourt. Então, esse livro aqui, eu amo essa capa. Eu acho que ela é simples, mas ela é maravilhosa. De verdade. E é isso. É um livro esteticamente muito bonito. E que passa uma mensagem muito forte, assim. Eu acho que o terror, a vilania, a forma como nós lidamos com o grande mal, né? Ele, ele passa muito por essa síntese da nossa subjetividade em relação à vida e vice-versa. O livro ele é uma mostra muito fiel disso num dos tempos mais críticos da nossa história, talvez o tempo mais crítico do século XX, que a gente pode pensar dessa forma, né? Ou de alguma forma assim. Então, recomendo demais. E por fim, tem esse livro aqui, ó. Quando Sonhamos que Sonhamos, do Joca Rainer Terron. Tem as figuras por Isabel Santana Terron. E é o segundo livro de uma coleção da editora Arte e Letra. Coleção As Frutas das Samambaias. E qual é a da parada aqui? A parada é que o Joca recebeu um convite para registrar seus sonhos ao longo de 30 dias na pandemia. E essa coleção, ela é uma coleção voltada para esses registros pandêmicos mesmo, sabe? Então o Joca foi lá e fez os registros das suas noites pandêmicas, no que ele sonhava nas suas noites pandêmicas. Só que ele fez isso nesse formato de poesia, né? Ele fazia poesias. E aí, tem essas imagens aqui, que são da Isabel Santana Terron. Eu acho que é a cônjuge dele, né? E aí eu acho muito maneiro, porque, de certa forma, existe uma escadinha do processo, né? Existe um processo interno do Kafka, existe um processo externo de pesquisa da Charlotte, e aqui ele se volta de novo para dentro, mas pensando que o Joca é capaz de fazer essa síntese. Então ele pega o trampo do Kafka, ele pega o trampo da Charlotte, une e solta numa experiência nova da linguagem, numa experiência única da linguagem, que é a poesia. E eu acho que é muito fortuito você pegar um período tão massacrante pra gente, que deixou muitas sequelas, se não sequelas físicas, sequelas emocionais muito fortes, isso com certeza. A doença per se, ela não tá liquidada, né? A gente tem que lidar com ela ainda, sempre vivendo um pouco desse perigo, né? Essa iminência de uma nova onda ou de uma nova doença, tal.
É um medo, né? A gente nunca tinha passado por isso, pelo menos não que eu lembre, não nessas proporções mundiais. E aí ele pega essa experiência comum, essa experiência social, todo mundo está passando pela mesma coisa, e faz das suas uma forma de representar. Ele pensa na representação disso através das imagens e das palavras. E eu acho que aqui existe essa multiplicidade do onírico na capacidade de interpretar as nossas subjetividades e transformá-las ao mundo, da mesma forma de transformar o mundo para as nossas subjetividades. Então, eu acho que é um trabalho bastante bonito, bastante singelo. Eu quero ler o primeiro volume dessa coleção, fiquei bastante curioso. Eu admito que, num primeiro momento, me deu um nó, porque eu também fiz uma espécie de sonhário durante a pandemia, numa época que eu não conseguia fazer nada, né? Inclusive o podcast aqui ficou bastante parado, porque eu e Patrícia estávamos muito abalados, muito tristes, sem todo mundo, né? Mas transformando essa experiência para mim. E aí foi um pouco difícil no começo ler esses poemas e tentar conceituá-los no tempo, que a experiência da pandemia de Covid-19 ela foi muito forte, emocionalmente, principalmente. Graças a Deus, eu e meus familiares mais próximos não sofremos nada, mas, né, amigos, colegas de trabalho, parentes um pouco mais distantes, acho que todo mundo, né, não tem o que falar. Então, no começo foi ruim, mas conforme eu fui voltando, eu lia, voltava, né? Eu lia dois, voltava um, eu lia mais três, voltava quatro. Eu acho que essa experiência foi ganhando corpo, ganhando força e foi atingindo o lugar que eu creio qual ela foi feita, né? Que é essa resolução coletiva de um período extremamente forte a partir de uma visão só, de um homem em conjunto de uma mulher e a grafia com a imagem, né, num conjunto bastante sólido de imagens em que a gente consegue se colocar no lugar, né, e tem esse exercício da empatia também que é bastante importante. Tem um exercício estético, interpretativo, enfim, é uma coleção bastante válida. Eu quero pegar o primeiro volume. Acho que a Arte e Letra tem uns projetos bem legais, não só por publicar algumas coisas como bastante interessantes e meio clássicas, né? Tipo Helena Garro, acho que é John Williams, né? Com Stoner, né? Eles acabaram de relançar o livro, que foi uma febre quando lançou pela Rádio Londres e tal. Mas eles têm um trampo muito interessante com autores brasileiros e com essas pequenas vanguardas em coleções, assim. Então é para vocês ficarem de olho. Vou mostrar a capa aqui de novo. Quando Sonhamos que Sonhamos. Livro do Joca Rainer Terron com a Isabel Santana Terron. Certo? Bom, eu acho que é isso. A gente chegou num caminho, né? Num expresso entre a tentativa de síntese da própria subjetividade a partir do onírico, a tentativa de síntese da realidade buscando, né, o onírico para conformá-la e talvez um resultado final dessa compreensão que seja o Quando Sonhamos que Sonhamos. São três leituras que eu fiz, que eu acabei de entrelaçar na minha cabeça aqui e que eu acho que vocês podem colocar nas, não vou falar metas, né, mas nas listas de desejados aí de vocês, porque vale muito a pena. Beleza? Então é isso. Se você curtiu, deixa o seu joinha e comenta aqui embaixo, mano, se vocês gostam de, tipo assim, desses relatos oníricos, né? Eu acho que isso é importante. Falem um sonho de vocês aí. Acho que é maneiro, né? Façam sonhários, é muito saudável, inclusive, ajuda muito a vida a refletir,
essa síntese toda que eu venho falando aí. E é isso, cara. Tamo junto, vamos que vamos. Segue a gente, se inscreva aqui no canal, dê seu joinha também, compartilha com a família. E a gente se vê numa próxima, beleza? É isso.